Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o pastor Marcos Alvarenga, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 9 de março, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. Estarei lendo Atos 12, dos versos 12 ao 17. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: Deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Este fragmento da história da igreja no primeiro século apresenta uma prática espiritual que muita igreja, isto é, muitos discípulos de Cristo têm abandonado. Realmente, não é fácil administrar o tempo para tantas demandas para sobreviver neste presente século, onde, por conta do avanço da tecnologia, muitos têm levado o trabalho para casa e, se for contabilizar as horas trabalhadas, trabalhamos mais de 12 horas por dia, não é verdade? A prática espiritual que estou falando é a oração. O texto de hoje diz que Pedro foi liberto de uma fortaleza muito bem guardada. Lá tinha 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados, e 2 destes 16 soldados estavam algemados junto a Pedro. Mas o texto insiste. Apesar da grandeza e segurança dessa fortaleza, de segurança máxima, a igreja não desistiu, estava solidária em oração. É o que diz o verso 5 desse capítulo maravilhoso, que narra a história da igreja. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Sublinha isso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, meus irmãos e amigos, o milagre aconteceu. Pedro foi liberto e solicitou que, em testemunho, a igreja reunida na casa de Maria, mãe de João, narrasse isso aos seus demais irmãos, Tiago, e aos irmãos daquela época. Qual é a aplicação para o nosso dia a dia, para a sua vida e para a nossa vida neste pleno século XXI? A oração em comunhão pode abençoar os aflitos, pode abençoar os necessitados, pode abençoar os angustiados. Eu queria deixar para o seu coração e mente 3 aplicações muito importantes. Primeiro, a oração comunitária deveria ser prioridade na vida de uma igreja que deseja ser um sinal do reino de Deus. Por quê? Fazemos tantas atividades, praticamos tantos cultos, mas uma oração comunitária, uma pequena reunião simples, sem muita tecnologia, muitas vezes é desprezada. Segundo, a oração e a solidariedade e amor é a resposta para as causas impossíveis que afligem o corpo de Cristo, a igreja, você e eu. E terceiro e último, a oração em comunidade é o espaço ideal, meus irmãos e amigos, para a solidariedade e a prática da empatia no corpo de Cristo. Precisamos também aprender a chorar com os que choram. Qual é a conclusão, de fato? A grande tragédia da igreja moderna não é a perseguição de fora, mas a indiferença de dentro, ou seja, a indiferença aos nossos irmãos que sofrem e nem sequer oramos por eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Um grande abraço e até a próxima.